Chegou a hora de ampliar seus horizontes e saber mais sobre o agronegócio. A seguir, o podcast 100% Agro, patrocinado por Expocacer. Cultive o futuro, hoje. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje. A atuação do produtor rural hoje, como empresário rural, a legislação ela tem hoje lacunas que, da forma como o produtor está atuando hoje, uma certa situação a gente não encontra previsão dentro daquela legislação. Então, você estruturando bem o contrato, estruturando bem ele refletindo realmente como aquela atividade é exercida, com certeza você tem uma segurança jurídica maior e você evita demandas. Porque a gente ainda vê muito, Rodolfo, muito produtor rural fazendo aí o negócio no fio do bigode, né? Sim. Tem contrato? Não, mas por quê? Mas, né, não tem, eu conheço. Coisa do passado, né? Essa história de fio do bigode. Só que quando a gente chega a ter o problema, por exemplo, um contrato agrário, ele pode simplesmente até te levar a ter um problema trabalhista. O certo de uma sociedade é você já iniciar o planejamento até antes do contrato social, né? Você levantar, né, as expectativas dos sócios, né? O que eles têm em mente com relação ao negócio. Para aquilo realmente espelhar o que está num contrato social. O contrato social, ele é um documento público, né, que ele é registrado na junta comercial, né, da sede da empresa. Só que o contrato social, ele, na maioria das vezes, ele não prevê algumas questões que poderiam evitar um problema grande lá na frente, às vezes de uma dissolução de sociedade. Hoje o podcast 100% Agro recebe duas convidadas especiais. Lidiane Pessoa do Amaral, advogada com atuação nas áreas civil e empresarial. E Lorena Israel dos Reis, advogada com atuação nas áreas civil e imobiliária. Elas fazem parte do escritório Fernandes Reis Amaral Advogados, de Uberaba, e chegam para compartilhar conhecimento de forma prática e direta. Para conduzir este bate-papo sobre como o direito é essencial na gestão da fazenda, nosso host, Rodolfo de Souza. Olá, eu sou Rodolfo de Souza, host do podcast 100% Agro, e feitas essas apresentações, é hora de receber aqui as nossas convidadas. Recebo com muito prazer a doutora Lidiane Pessoa do Amaral, advogada civil e empresarial, tem mais de 15 anos de experiência no agro, não é, doutora? E recebo também a doutora Lorena Israel dos Reis, advogada civil e imobiliária, também com mais de 15 anos de experiência no agro. Ou seja, um bate-papo incrível sobre temas que interessam muito a todas as cadeias produtivas do agronegócio. Vou começar com a doutora Lidiane. Bom, doutora, já contamos um pouquinho da sua história profissional aí na apresentação inicial, mas eu queria que você falasse como é a sua história no direito e no agro. Seja bem-vinda. Então, Rodolfo, esse relacionamento com o agro aí veio pelo direito, né? Desde o início da minha carreira, na época da faculdade, meu interesse já era atuar voltado para o direito empresarial, né? Assessorando pessoas jurídicas, esse sempre foi meu interesse. E uma feliz coincidência, quando eu comecei a atuar, o primeiro caso que chegou até mim foi para apresentar uma defesa num processo que estava sendo movido contra uma empresa de defensivos agrícolas, uma multinacional, forte no mercado, e eu fiquei deslumbrada com aquele universo do agro, achei sensacional, comecei a ver a importância, né, a verdadeira importância do agro para o nosso país,
E aquilo ali foi me despertando cada vez mais interesse de atuar voltada para esse setor. Então, a partir dali, eu atendi várias empresas do agronegócio. Estou aí, como você disse, com mais de 15 anos de atuação para pessoas jurídicas e com foco no agro. E começamos a atender aí também produtores rurais e outras empresas do segmento. E por aí foi uma questão, assim, acho que foi natural, né? Naturalmente, a minha profissão e a minha atuação foi levando para esse caminho. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque o agro todo dia ele traz inúmeras possibilidades, né? Para quem quer trabalhar de verdade, para quem quer entender esse setor tão rico, tão valioso para o nosso país, oportunidades não faltam. E assim, a nossa missão é exatamente defender e fazer valer a importância desse setor, né? O judiciário, a nossa atuação como advogados, né, é exatamente para isso, para mostrar e defender os direitos do agronegócio, que é tão importante hoje para a economia do nosso país, né? Basicamente, nosso país não sobrevive sem o agro. Então, é extremamente motivante para mim atuar nesse setor, atuar no meio jurídico, defendendo esse setor. Perfeito. Doutora Lorena, advogada civil e imobiliária, mais de 15 anos de experiência, né? Mas e a sua história? E em que momento essa história cruza com o agronegócio? Rodolfo, primeiramente agradecer a oportunidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Espero contribuir de forma significativa, né, para os seus ouvintes, para as pessoas inscritas no seu canal. Primeiro, a minha história, eu tive um direcionamento muito relacionado ao direito imobiliário. Meu pai, ele é tabelião de um cartório, uma cidade pequena, Moema, no centro-oeste de Minas. E em razão da função do meu pai, trabalhei no cartório, um período com ele, eu comecei a desenvolver mais as atividades jurídicas relacionadas à regularização imobiliária. E a regularização imobiliária, ela tem uma demanda muito maior nas áreas rurais, né? Quando você fala da necessidade de CAR, certificação do CAR, georreferenciamento. Quando você compra uma área rural, você precisa resolver um determinado embargo. Então, foi dessa questão da regularização da área rural que o agronegócio acabou entrando na minha vida, assim. O meu direito acabou, assim, o exercício da minha advocacia acabou mudando um pouco. O escritório hoje ele tem uma formação, né? A gente percebeu essa carência do mercado, das questões relacionadas ao agronegócio de forma direcionada e específica. O mercado é muito carente nesse sentido, em termos jurídicos, porque às vezes você tem um advogado trabalhista, mas você não tem um advogado trabalhista especializado no agronegócio. Da mesma forma, em direito societário, né, em direito tributário, o empresarial, porque o produtor rural ele é um empresário rural também. Então, a nossa atividade é muito voltada, né, o exercício da nossa advocacia é voltado para esses principais pilares no escritório. Então, nós temos o direito ambiental, o direito tributário, o direito civil, o direito trabalhista, muito voltado para o agronegócio. Sentindo essa carência, a necessidade, a gente acabou formando, né, fez essa composição e especializando nessas áreas. A Lidiane, né, minha colega e minha sócia, já tinha a especialidade em direito empresarial, muito voltado para as empresas, né, agroindústrias e produtores rurais. A doutora Gabriela, trabalhista também, e eu com direito imobiliário e todas as questões relacionadas ao civil. Já sou especialista em direito civil, mas a gente começa a especializar, né? Aí o direito civil tem contratos, aí você especializa em contratos agrários, né? Sim. Você vai pesquisando a especialidade de cada área ali, sempre voltado para o agronegócio. Interessante. Bom, pessoal, eu conheci o escritório durante um evento do agronegócio em São Gotardo e fiquei encantado com o histórico do escritório. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, antes da gente entrar propriamente na pauta do nosso bate-papo, contassem um pouquinho da história desse escritório que é tão importante. A base operacional de vocês é Uberaba. Isso. E vocês atuam no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, estão aí muito fortes, né, no Triângulo e no Alto Paranaíba. Como Sim. é que é essa história com a doutora Gabriela, com o escritório? Sim,
Nós já tínhamos, eu e a doutora Gabriela já tínhamos tido a oportunidade de trabalhar em um outro momento e depois nos reencontramos. A doutora Gabriela tinha já conhecido a doutora Lorena e, como a doutora Lorena mencionou, nós vimos essa carência no mercado de uma advocacia mais próxima do produtor rural e da empresa, né, do empresário rural mesmo, da agroindústria, aquele conhecer o dia a dia da empresa. E conversando, nós vimos ali que a gente tinha a intenção de apresentar, né, e levar uma advocacia nesse mesmo formato, tínhamos as mesmas ideias. E assim nós criamos um modelo de negócio, Rodolfo, que hoje é voltado para o jurídico preventivo e consultivo. Por quê? Porque a nossa intenção é exatamente evitar que o nosso cliente tenha efetivamente a demanda. Não que ele não vá ter, mas com certeza você gerir os riscos é bem melhor do que você ter que gerenciar as crises, né? Sim. Então a gente desenvolveu esse modelo e hoje nós temos aí os 4 pilares, como a Lorena também posicionou, dentro do escritório, que são o civil trabalhista, o tributário e o ambiental, para atender os nossos clientes. E por que nós pensamos em desenvolver essas áreas dentro do escritório e não de repente fazer, tem muito escritório que você vê, a gente atende o trabalhista, focado para o agronegócio, porque as áreas no direito, elas conversam entre si, elas se interligam, né? Uma questão trabalhista, às vezes tem um reflexo tributário, uma questão civil tem um reflexo trabalhista, e isso nos auxilia a desenvolver um trabalho com mais qualidade e mais próximo também do cliente. Nossa intenção é sempre estar, como você viu, nós estávamos aquele dia no evento em São Gotardo, porque nós estávamos lá atendendo os clientes, que nossa ideia é estar lá no campo, para verificar, exatamente, para ver de perto o que acontece lá. E também dentro das empresas que nós atendemos, que são ligadas no setor do agro. Eu preciso entender da operação daquele cliente, como que ela funciona, estar ali em contato com o dia a dia dele. O jurídico, a empresa tem que sentir como se o jurídico fizesse parte ali, fosse mais um setor da empresa, e não apenas o advogado que é acionado quando você tem ali um problema, né? Não só para apagar os incêndios. Então esse foi o modelo que nós criamos e hoje nós temos assim resultados excelentes com clientes que vieram de outros formatos e estão tendo melhorias no seu dia a dia, estamos evitando demandas, evitando judicializações e quando eventualmente elas aparecem, como nós estamos ali no dia a dia com aqueles clientes, o nosso resultado é muito mais ágil, a nossa resposta é muito mais rápida, porque a gente está realmente ali no dia a dia conhecendo as dores, né, do produtor rural, as dores do empresário rural. Né? E acho que a Lorena pode complementar aí, contando um pouco como que inicia esse nosso trabalho, né? Então, a advocacia mudou muito, né? A advocacia ela é estratégica hoje. A gente não tem só mais aquela advocacia que a gente fala, que é uma advocacia contenciosa, né? Só relacionada a processos judiciais. Então, a gente aprende a estratégia lá no início da faculdade, então por que depois não aplicar isso? E nós desenvolvemos um projeto para a gente identificar, né, algumas lacunas, alguns gaps que precisam ser cumpridas na empresa. Criamos alguns processos, políticas, sem viabilizar a atividade da empresa, né? Não dá para fazer tudo assim 100% certo. Mas é interessante você gerenciar os riscos, né? Porque o produtor, a gente tem uma dinâmica em termos aí legislativos, né? Você tem que estar sempre atualizando, principalmente nas questões trabalhistas e ambientais. Em questões cíveis mesmo, a gente tem algumas mudanças aí relacionadas a direito tributário, de contratos agrários, enfim. Então, você precisa atualizar, criar processos na empresa para você identificar lacunas e saber onde o jurídico vai atuar. Então, e tem a ver também com a proteção da viabilidade do negócio. Né? O negócio precisa estar bem protegido, bem resguardado. Né? Bom, vocês têm o portal, tem um site, né? Vou deixar aqui na descrição desse episódio. Estão muito presentes nas redes sociais. Mas qual é o meio mais fácil hoje para falar com o escritório? O Instagram, o direct, né? Ótimo, perfeito. É sempre o direct do Instagram e tem nossos contatos também no site, a gente está sempre disponível. Nós estamos deixando aqui na tela e na descrição desse episódio. Bom, pessoal, nós vamos dividir esse bate-papo em 2 blocos. No primeiro bloco, as nossas convidadas falam de contratos e estrutura societária. Então, se esses assuntos te interessam, preste bastante atenção. Vem conhecimentos valiosíssimos. E no outro bloco, reforma tributária
e impactos no agro. Vamos começar falando sobre contratos e estrutura societária. Falo com quem? Vamos lá, contratos. Vamos entrar aí nos contratos agrários, Rodolfo. Doutora Lidiane, por que é importante estruturar contratos agrários com estratégia? Vamos lá. Hoje a gente tem a legislação que rege os contratos agrários, que nós temos aí 2 contratos principais, que são de arrendamento e parceria, e nós temos uma legislação aí que é o Estatuto da Terra e o Decreto 59566 de 66, são legislações, você vê, da década de 60. Sim. Né? Então hoje nós temos uma certa dificuldade em adaptar essa legislação, já vem aí sendo falado muito a necessidade até de adequação dessa legislação aos tempos atuais, porque mudou, muita coisa mudou de lá para cá. A atuação do produtor rural hoje, como empresário rural, a legislação ela tem hoje lacunas que, da forma como o produtor está atuando hoje, uma certa situação, a gente não encontra previsão dentro daquela legislação. Então, você estruturando bem o contrato, estruturando bem ele refletindo realmente como aquela atividade é exercida, com certeza você tem uma segurança jurídica maior e você evita demandas. E o que a gente vê hoje muito? A gente tem na prática hoje, às vezes a pessoa tem um contrato de parceria, mas que na prática ele não está sendo uma parceria, que de repente foi direcionado ali que se fizesse uma parceria por questões fiscais. Então é bom avaliar, é realmente essa a melhor opção para a sua atividade rural? Né? E esse contrato ele está prevendo todos os riscos que você pode ter. Hoje a gente tem um ponto que a Receita Federal ela está analisando e está com foco aí criterioso na fiscalização dos contratos agrários. Tá? A gente tem a Operação Declara Grãos em andamento em vários estados. E assim, nós tivemos, por exemplo, no último mês, uma decisão do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, que ele é um órgão independente da Receita Federal, mas que ele dá decisões, ou seja, ele bate o martelo com relação a uma decisão que a Receita teve, ou não, ou ele pode ser contra. Mas nós tivemos recentemente uma decisão que levou à descaracterização de um contrato de parceria, e aí aquele proprietário da área, ele teve ali uma autuação e uma multa que pode chegar ali a ter que recolher todo o imposto de renda que ele deixou de recolher sobre aquela renda daquele contrato, adicionado aí de uma multa de até 75% em juros. Se o contrato tivesse sido estruturado de uma forma correta, que daria para ser estruturado, não é porque aquele produtor rural ele quis sonegar, não é isso. É que a forma que o contrato foi estruturado, redigido mesmo, ele não o retratou de forma correta e o produtor rural e o parceiro, tanto o parceiro proprietário quanto o parceiro produtor, não tiveram as orientações necessárias para exatamente ajustar aquela atividade que estava ali sendo relacionada entre eles, estava sendo formalizada, de forma a evitar um tipo de autuação dessa. Né? Então, não é que o produtor rural teve a intenção, não é isso, o produtor rural não tem, pelo contrário, o produtor rural hoje, a intenção dele é fomentar, é melhorar, é alavancar nosso país. Né? Embora a gente tenha aí visões distorcidas que a gente vê hoje, né? A gente sabe que não é isso, o agro ele é o que movimenta o Brasil. Então, o produtor rural hoje, quando acontece esse tipo de coisa, você vê que na maioria das vezes foi uma falta de uma orientação, uma falta de estruturação. O contrato de arrendamento, ele é como se fosse uma locação, certo? Então, a renda dele, ela é tributada pelo imposto de renda. Então, dependendo de como o produtor rural, o proprietário da área, está inserido naquela atividade, não é interessante para ele isso. É melhor de repente ele é o produtor, ele participa da atividade, mas vai lá e faz um contrato de arrendamento, porque faltou uma análise criteriosa de como ele participa daquela atividade que está sendo desenvolvida na área dele. Então, a parceria com certeza teria uma viabilidade melhor, teria uma redução de um custo fiscal, certo? Estruturada de forma correta. Eu te interromper? Pode, porque às vezes pensa assim que é só a denominação do contrato. É só Exato. O nome parceria, às vezes o nome do contrato é um contrato de parceria, só que o conteúdo dele e o objeto dele ele é um arrendamento rural e vice-versa. Então, às vezes, não é nem sempre a denominação. Então, às vezes, você precisa realmente, não só na formalização e estruturação,
para adequar a realidade efetiva do negócio entre as partes, mas também na execução do contrato, né? Ao longo da execução do contrato, né? Como isso vai se desenvolver em termos aí de levantamento das provas, né? Da questão, às vezes, de compra de insumos, de material. Então, essa orientação no desenvolvimento ali da parceria, porque às vezes, em alguns casos, realmente é uma parceria agrícola, né? A orientação no desenvolvimento da atividade para evitar, né, se o caso de uma fiscalização você ter prova e também a orientação aí na formalização, né? Ou seja, a importância, né, da redação adequada, correta, e da assessoria perfeita, né, o acompanhamento perfeito. Porque, como eu falo, como a legislação ela já está um pouco obsoleta com relação aí as décadas que a gente tem já de desenvolvimento, né? Você tem que procurar fazer o instrumento jurídico de forma com que ele supra, que ele não seja contrário à legislação que a gente tem, mas que ele supra aquela lacuna, né? A gente tem que prever nele possibilidades que, se chegar em algum momento eu tiver também que discutir judicialmente alguma questão envolvendo aquele contrato, que esteja previsto de forma clara, porque a gente ainda vê muito, Rodolfo, muito produtor rural fazendo aí o negócio no fio do bigode, né? Tem contrato? Não, mas por quê? Mas, né, não tem, aqui eu confiei, eu conheço. É coisa do passado, né? Essa história de fio do bigode. Só que quando a gente chega a ter o problema, por exemplo, um contrato agrário, ele pode simplesmente até te levar a ter um problema trabalhista, porque de repente o parceiro produtor, ele está lá dentro da sua propriedade e não está observando as regras do direito do trabalho. E isso pode dar um problema para o proprietário, porque a gente pode ter ali uma responsabilidade solidária. Da mesma forma a questão ambiental, a gente tem ali as obrigações que podem ser definidas da forma como as partes entenderem ser mais viável no contrato, mas de repente se você não define, quando a gente tem um problema, a gente teria uma fiscalização ambiental, e aí, a responsabilidade é de quem? A gente sabe que responsabilidade ambiental, ela é solidária ali, só que se você tiver definido em contrato, interpartes, você pode ter ali um direito de regresso contra o seu parceiro ou não. Agora, se isso não tiver formalizado, não tiver estruturado, não tiver bem escrito, como que você vai cobrar? De forma clara, isso. Né? Se não tiver, igual como a doutora Lorena falou, um contrato de arrendamento ou de parceria, geralmente ele prevê um período de várias safras, certo? Então, você ter esse gerenciamento, esse acompanhamento de uma assessoria que vai te indicar, olha, durante o prazo de vigência desse contrato, você tem que organizar esse documento, fazer o arquivo desse tipo de documento, uma nota fiscal, a forma de emissão, como que você vai fazer, tudo isso interfere no resultado, impacta nos resultados que o produtor vai ter, isso a gente fala financeiramente. Sim. E quais são os erros mais comuns nesse tipo de contrato? Você pode até repetir o que você acabou de falar, que o contrato é denominado de uma forma e a realidade da atividade rural é outra. E o objeto dele também, na forma como está escrito, não condiz com o que realmente com o título do contrato, né? Com o título do documento. E às vezes algumas obrigações relacionadas à revisão de preço, que às vezes você não tem, prorrogação, renovação, às vezes você não consegue, deixa de... Até as questões relacionadas à própria rescisão. Sim. Né? Tem muitos contratos que eles não têm previsão de rescisão, né? A parte sucessória, né? Falecendo o arrendador ou o arrendatário, como que fica a parte sucessória. E para quem está de fora, é complicado. É complicado, né? Sim. Bom, e o planejamento societário? Como é que ele pode ajudar na gestão de fazendas e negócios do agro? Então, planejamento societário. Quando a gente fala, né, planejamento, né, o certo de uma sociedade é você já iniciar o planejamento até antes do contrato social, né? Você levantar, né, as expectativas dos sócios, né, o que eles têm em mente com relação ao negócio, para aquilo realmente espelhar o que está num contrato social. O contrato social, ele é um documento público, né, que ele é registrado na junta comercial, né, da sede da empresa. Só que o contrato social, ele na maioria das vezes, ele não prevê algumas questões que poderiam evitar um problema grande lá na frente, às vezes de uma dissolução de sociedade. Então, o certo é um contrato social realmente estruturado, as expectativas do sócio, com relação ali à deliberação, como serão as deliberações na empresa, forma de administração, como será a forma de administração, a própria ali compra e venda de cotas.
E você estrutura algumas questões que são obrigatórias do contrato social. Geralmente o contrato social ele vem aquele contrato padrão, né, que é da contabilidade, né, e não esse documento que realmente é um documento que vai estruturar a realidade e as expectativas daquele objetivo social. E você também tem um documento hoje que ele é muito pouco utilizado, que ele não é um documento, ele é um documento particular, ele é entre as partes, além do contrato social, que é um acordo de sócios. O acordo de sócios você pode estruturar participação nos lucros, você pode estruturar a própria preferência de compra e venda de cotas entre os sócios. Essa questão sucessória, como isso vai se estruturar. O acordo de sócio ele pode prever essas questões de investimentos, né? Qual que é a expectativa dos sócios, como os investimentos serão realizados a longo prazo. A própria administração, às vezes é um sócio que ele é mais voltado para o comercial, um sócio que é mais voltado para o financeiro, como que ficaria, né, essa divisão aí dos departamentos, essa divisão de responsabilidades, né? Porque a sociedade, ela não é só essa questão, responsabilidade ilimitada, ou então assim, blindagem patrimonial. A gente tem que pensar mesmo dessa questão do objetivo da sociedade, que a gente chama no direito de affectus societatis, né, que é a afeição de ser sócio. E às vezes uma relação societária isso acaba se perdendo, né, ali pelas próprias questões ali de ingerência no dia a dia, a falta de acordo em algumas deliberações, em algumas decisões, onde você acaba tendo um problema lá na frente de dissolução de sociedade, porque você não tinha isso previsto, às vezes algumas questões que são obrigatórias em contrato social e outras que poderiam ser evitadas em um acordo de sócio. Eu adoro a atividade jornalística, porque a cada bate-papo desse a gente aprende muito, né? Tenho o hábito de trazer meu caderninho, uma folha para anotação, estou anotando muita coisa aqui. Eu achei muito interessante quando vocês duas trouxeram duas observações, eu anotei aqui. Conhecer o contrato social. Tem muito sócio que não leu o contrato social. Recebeu aquele texto pronto, foi lá e pôs a assinatura. Um erro crasso, né? Erro grosseiro, né? Isso. E outro erro grosseiro é não alinhar expectativas, como vocês trouxeram. Expectativas. Na verdade, não é porque seu contrato social já existe que ele não pode ser revisto, né? Você pode fazer uma alteração, uma revisão desse contrato social a qualquer tempo. Sim. E a mesma coisa o acordo de sócios. Só que é uma questão muito delicada, às vezes ainda tem essa resistência de um sócio chegar para o outro e falar assim, não, vamos colocar tudo efetivamente no papel. Né? Isso realmente é um pouco complicado, mas precisa ser feito. Inclusive precisa prever o rompimento da sociedade, o fim da sociedade. Como é que se dará o fim dessa sociedade? Na maioria das vezes não é conversado. Na maioria das vezes eles fazem essa questão que é simples, né? Que é o balanço patrimonial, faz o levantamento do patrimônio líquido da sociedade, faz a apuração ali dos haveres, que é ativo menos passivo, e distribui o lucro. Só que às vezes uma sociedade ela tem muito mais do que isso. Ela tem o que a gente fala fundo de comércio, que são os bens intangíveis. Você precisa pensar na marca de uma sociedade, né? Como o nome dessa sociedade perante, né, dessa sociedade jurídica no mercado. Você tem que pensar isso, a relevância dela. É um nome que ela tem, por exemplo, para investimentos, né? Às vezes é uma marca de peso para conseguir investimentos. Você precisa pensar também carteira de clientes, né? Que é muito importante. Então, isso é o fundo de comércio, isso tudo representa uma sociedade, né? Então, você pensa não só nos bens tangíveis, né? Que são, por exemplo, sistemas mobiliários da empresa, veículos, às vezes imóveis, mas você precisa pensar também nos bens intangíveis. E entre os bens intangíveis, por exemplo, no agro não sei se existe esse aspecto, mas em outros segmentos existe. Por exemplo, o capital intelectual tem como mensurar numa composição societária? Você pode mensurar num acordo de sócios, por exemplo. Preliminarmente num acordo de sócios. Numa dissolução de sociedade, o capital intelectual ele vai ser mensurado numa apuração de haveres. E em tese ele é muito valioso. Muito, muito valioso, claro. Sim. Bom, mudando um pouquinho, eu queria
explorar o conhecimento de vocês sobre regularização imobiliária. Regularização E imobiliária. aí é com a doutora Lorena. Isso. Quais são os riscos que o produtor corre se ele deixar esse assunto de lado? Então, na maioria das vezes primeiro, por que que a propriedade rural ela precisa estar regularizada? Primeiro que você precisa para investimentos, né? Ela precisa estar georreferenciada para a captação de crédito rural, né? Ela precisa estar regular. Em termos ambientais também ela não pode ter nenhum tipo de embargo ambiental. Então você precisa ter o documento, né, de propriedade. Às vezes o produtor rural ele pode ter um documento que é de posse. Acontece muito, né, de produtores rurais adquirirem essas áreas que são de regularizações fundiárias e depois não conseguir fazer a titulação disso. Então, seria uma orientação antes da aquisição da propriedade, tá? Então, a gente trabalha muito lá no escritório com a chamada análise prévia, que é a due diligence, né? Você vai levantar tudo que a propriedade pode ter em termos de débitos fiscais, trabalhistas, o antigo proprietário, né? Se a propriedade ela pode estar com algum embargo ambiental ou se ela pode estar com alguma restrição em algum processo, com alienação fiduciária de algum crédito. Então, é importante você fazer esse levantamento para saber se lá na frente, depois que você adquiriu a propriedade, que você, né, que você tem a sua produção nela, para saber se isso não vai estar em risco. Então, a regularização imobiliária ela é importante por isso, não só por essas questões fundiárias, mas em termos ambientais, que você precisa estar regular com relação à CAR, certificação, o pagamento dos tributos, né, da área rural, os próprios certificados, né, que é CCIR, CAFIR, CENIR, agora tem o CIB, tem se falado muito do CIB, Sopa né, que de é o letrinhas. Cadastro Imobiliário Brasileiro, né, que é a novidade agora da Receita Federal. Então, você precisa estar com esses cadastros regulares, tá? Para o crédito rural, né? Um crédito rural, ele exige hoje até o georreferenciamento. E nesse momento que o agro está enfrentando agora é particularmente importante. Com o Plano né? Safra, Tem né? muita A gente gente que... teve o Plano Safra está travado, né? E tem muita gente que vai buscar o crédito, tem alguns bens para colocar ali em garantia, mas quando vai olhar a documentação, tá irregular. Sim, tá a garantia é um ponto. E aí sai falando mal do banco, sensível. né? Sai falando mal do banco. Uhum. O certo é manter tudo isso regular, é você verificar, né, se a propriedade, se a sua matrícula está regular, se ela está georreferenciada, a questão das divisas, os cadastros, né, o próprio CAR, como que está o próprio CAR, o CCIR, se o CCIR ele realmente ele está adequado, né, se ele consta as informações do seu georreferenciamento, se o seu georreferenciamento ele está registrado, certificado. Agora é melhor fazer isso tudo rotineiramente, né? Sim, e exatamente. não, poxa, eu vou precisar de crédito daqui a algum tempo, deixa eu correr agora com a papelada. É onde Aí a gente não é fala, bom, né? Rodolfo, dessa questão da assessoria no foco preventivo. Sim. Entendeu? permanente. Isso é a diferença, porque quando, exatamente, a hora que você chega no momento de precisar do recurso para rodar a atividade, se você deixar isso, até pouco tempo atrás nós participamos de um evento, nós fomos falar sobre a questão do crédito rural, e um ponto que nós fomos convidados para uma instituição financeira para participar, e o pessoal reportou para nós da instituição que o problema é esse, que o produtor rural, a hora que chega lá, aí que ele vai verificar como que está a documentação dele. E acaba ficando mais caro, né? Sim, Fica muito mais caro. O embargo, quando ele não perde o recurso. Isso. Né? O embargo ambiental é um grande problema hoje em dia, e o georreferenciamento. O embargo ambiental porque ele acompanha, né? Ele acompanha o imóvel. Não é daquela pessoa que era o proprietário na época da infração. Não. Você comprou o imóvel, você precisa verificar se ele não tem nenhum tipo de embargo ambiental. E por incrível que pareça, eu tenho relatos de grandes produtores que vivem essa dificuldade no dia a dia, Sim. agora particularmente, né? Dizem que os pequenos cuidam melhor disso. É verdade ou não? Ou é mito? É porque é mais fácil, né? Mais Se fácil. se você tem uma área menor, ela é mais fácil de gerenciar. Quanto mais áreas, né? É um pouco mais complicado, que às vezes você precisa realmente manter toda essa documentação.
é bem burocrático, né? Porque se você for pensar, são muitos cadastros, né? E não adianta só você ter esses cadastros, eles precisam estar atualizados e certificados. É fato. Se é uma grande propriedade, a dificuldade é bem maior. É bem maior. Bem maior. O georreferenciamento hoje, vou até falar porque é uma questão que ela tem levantado uma grande polêmica, porque está tendo muita dúvida com relação à questão do georreferenciamento, ele está suspenso, ele não está suspenso, né? O georreferenciamento, ele foi instituído por lei, a obrigatoriedade dele, e ele foi sendo instituído de forma escalonada conforme a área rural, o tamanho da área rural. Então, assim, agora em novembro, existe a obrigatoriedade com áreas menores que 25 hectares. Então, existe a obrigatoriedade de georreferenciamento nessas áreas menores que 25 hectares. E para que você precisa do georreferenciamento? O georreferenciamento, toda vez que você for fazer qualquer ato jurídico relacionado à propriedade. Então, se você for dar a propriedade em garantia no crédito rural, você precisa do georreferenciamento. Se você for doar, se você for vender, retificar a área, unificar, você precisa do georreferenciamento. Então, assim, a polêmica é porque tem um projeto de lei, existem dois, na verdade. Um era relacionado à questão das reservas florestais, né, da obrigatoriedade do georreferenciamento ali em áreas de reservas florestais. Realmente, essas áreas elas estão suspensas, o projeto de lei suspendeu essa obrigatoriedade pela própria inexistência aí de profissionais da área e pelo alto custo do georreferenciamento, que isso hoje é uma realidade. Só que existe um PL também para a suspensão do georreferenciamento em todas as áreas, inclusive dessa questão da área menor que 25 hectares. Esse PL da área menor que 25 hectares, ele não foi julgado ainda está no Senado, tramitando no Senado. Então, em novembro, até 30 de novembro deste ano, se você necessitar realizar algum ato jurídico relacionado a uma área menor que 25 hectares, você precisa estar com a área georreferenciada. Bom, é fato que as propriedades rurais, as fazendas, elas vêm se profissionalizando cada vez mais, nos mais diversos segmentos, né? Comunicação e marketing estão começando a valorizar a comunicação e o marketing, trazendo profissionais de diversas áreas, não apenas aqueles ligados diretamente ao agronegócio, mas de áreas conexas, né? E no caso do direito, essas fazendas, esses produtores rurais, eles têm o hábito de buscar assessoria de janeiro a dezembro? É regular isso ou só quando a situação aperta é que eles correm para buscar assessoria? Então, isso é um bom ponto que você mencionou, que eu até ia linkar no que a Lorena estava falando, quando você perguntou. É o grande produtor que tem mais problema? O produtor rural, ele tem que se enxergar, quando a gente chega para apresentar o nosso trabalho, a gente fala que ele tem que se enxergar como um empresário rural. É uma pessoa jurídica, uma empresa a céu aberto. A verdade é essa. Verdade. E exatamente isso que você falou. Hoje nós estamos vendo esse movimento de o produtor se enxergar nessa situação, né? nesse ponto. E exatamente hoje a gente apresenta um trabalho que a princípio o pessoal, como você disse, às vezes fica assim, e quando a gente começa, tem muitos clientes que a gente começa assim, fazendo um trabalho pontual. E aí ele vem e fala, não, então, mas eu tô vendo que eu tô precisando mais disso daqui e mais isso. E de repente a gente propõe para ele essa assessoria contínua e isso hoje está sendo bem aceito, é onde eu te falei que nós estamos vendo assim, resultados excelentes. Tanto é que tem clientes que falam hoje para nós, a minha atividade não roda mais sem a assessoria de vocês. E é fato, né? Isso, porque ele vê a necessidade no dia a dia e ele vê essa disponibilidade. Porque nós falamos muito quando nós fazemos assim o conhecimento, a gente chega para se apresentar para a equipe que trabalha ali para o produtor rural, que são muitas pessoas, apresentar para eles e falar, olha, o jurídico está à disposição, não existe pergunta e dúvida boba, né? Nos acione. E hoje a gente vê que tá sendo criado esse hábito, essa cultura dentro aí da atividade rural, e isso para nós é excelente, não só porque está, né, tá tendo trabalho, né, que a gente está tendo oportunidade, mas para o desenvolvimento do meu trabalho. Para um negócio é fundamental. Exatamente. Né? Faz diferença quando efetivamente aparece uma demanda judicial, como eu te disse, quando você já conhece e você já está inserido ali naquela rotina da atividade,
a resposta é muito mais ágil, muito mais rápida e com certeza muito mais proveitosa. Doutoras, há pouco tempo eu fui visitar uma empresa que não é do agro e o sócio dessa empresa nunca tinha ouvido a expressão mapa de riscos. No direito, existe a figura do mapa de riscos e tem esse desconhecimento? Tem um mapeamento. Os projetos, né, por exemplo, que o escritório cria, ele traz esse mapeamento dos riscos. Geralmente você busca por setor. Então, uma fazenda que ela tem um departamento pessoal, né, tem um departamento pessoal, às vezes ela tem contabilidade interna ou externa, e ela tem um financeiro, ela tem um administrativo. Por setores, a gente faz um mapeamento das operações. Então, o que você tem de operação hoje, por exemplo, no seu setor administrativo? Então no administrativo eu tenho contratos, eu tenho fornecedores, então por operação você começa a fazer esse mapeamento. É onde você vê que você às vezes tem relações jurídicas que não estão formalizadas e precisam ser formalizadas, ou então relações jurídicas que foram formalizadas de forma incorreta. Quando você não vai inviabilizar, né, a atividade do seu cliente, você acaba sugerindo, né, vamos fazer uma adequação, fazer um aditivo. Não, agora não é possível, eu preciso continuar com esse fornecedor, mas meu contrato vence em 6 meses. Então, é interessante você continuar esse contrato, sim, é interessante, então vamos fazer também uma gestão dos contratos, né? Então, é interessante você saber todos os contratos que o empresário rural tem. Até para você conseguir saber essa questão de se é interessante uma renovação, uma prorrogação, uma negociação de prazos, negociação de algumas cláusulas que lá atrás foram formalizadas de uma forma que hoje já não é tão interessante. E existe caso, por exemplo, do produtor rural que nem imagina que logo ali à frente tem uma armadilha prontinha. Está ali pronta para pegar e destruir o negócio dele. Ele desconhece isso. A gente tem contratos, por exemplo, das assessorias para um produtor rural, aqueles contratos de venda futura, por exemplo. Que aí você trava o preço. A gente, geralmente, vinculado em commodities, né? Como a soja, o café, o milho. E isso, dependendo da análise que você faz, talvez nem sempre é interessante. A gente teve um aumento recentemente nos últimos meses aí da questão do café, né? Que chegou num preço que tinha produtor rural segurando, né, às vezes até para esperar um preço melhor. Mas tem contratos que você fez lá atrás e que você travou o preço. É interessante? Depende. Então depende, aí é que entra a assessoria, exatamente, para você constante. fazer uma análise junto com ele, que de repente está ali no contrato, pega ali um contrato que chega para eles pronto, quer fechar o negócio, quer fazer a venda, né, é interessante, e você não se atém a detalhes lá. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem um contrato de arrendamento, que ele é vinculado, por exemplo, um de fornecimento de cana, né, quando é para produção de cana, que eles atrelam o prazo à qualidade da soqueira da cana. Então, às vezes, o produtor não vê ali que a propriedade dele vai ficar ali presa, de acordo com a qualidade da soqueira da cana, por um prazo muito maior do que está lá o prazo inicial do contrato. Não é inicial, o prazo principal do contrato. Tá lá, são 6 safras. Mas aí vem um adendo ali, um parágrafo. Ele pode ser prorrogado de acordo com a qualidade da soqueira da cana, ou seja, enquanto a cana estiver dando mais um corte, mais um ali que a gente fala, né, que é da soqueira, o contrato vai se estendendo e de repente ele tem uma proposta melhor. Outra coisa que é uma questão estratégica nos contratos, ele ter essa gestão para de repente ele tomar a área de volta para ele. A gente tem prazos para isso, né? Que de repente o produtor ele não tem que estar atento a isso. Quem tem que estar atento a isso somos nós, né? Para ele poder focar na atividade dele. Mesmo isso que a gente fala. Porque a especialidade dele é produzir. Exato. E a Ele de tem que vocês estar no operacional, né? Nós estamos ali exatamente para ver o aspecto jurídico, para fazer esse gerenciamento, esse acompanhamento e para poder falar para ele, olha, está no momento aqui nessa propriedade que esse contrato seu, se você quiser retomar a área, você tem que fazer uma notificação nesse momento. Se passar esse momento, você dá o direito de preferência, ali você perde esse momento seu de retomar e você, de repente, tem que fazer uma renovação automática do contrato. Eu imagino que seja mais ou menos assim, olha, fique tranquilo, vá produzir, que nós estamos aqui cuidando. Exato, a intenção é essa. Qualquer situação de alerta, a gente está aqui e fala, e resolve, né? Muito bom. Já estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Conversa boa é assim, né? A gente não percebe o tempo passar. Bom, para fechar esse bloco, a proteção patrimonial é só para os grandes grupos ou também vale para médios e pequenos? A proteção patrimonial é para todo mundo. Para todo mundo. Para né? todo mundo, né?
Em termos de proteção patrimonial, você pode pensar aí no planejamento, onde você faz o planejamento sucessório. Muito se fala em holdings familiares, mas não é um produto, né? Hoje em dia tem sido vendido como se fosse um produto e não é assim que se aplica. Você tem que fazer um diagnóstico para saber se ela se aplica, né, à realidade. E o planejamento patrimonial, ele não vem só da holding, mas ele vem de doações, dessas questões sucessórias, né? Às vezes o planejamento societário está muito intrínseco a esse planejamento patrimonial, a regularização imobiliária também, que às vezes tem muitas áreas que precisam ser regularizadas, às vezes tem a promessa de compra e venda, tem posse e não tem regularização. Então, o planejamento patrimonial, ele está bem ligado a essa questão da parte societária e da parte dos bens também em si. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui com as doutoras Lidiane Pessoa do Amaral e Lorena Israel dos Reis. Eu vou fazer um convite. Você naturalmente conhece o princípio do triplo C. Você, ao curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos, ajuda muito a comunicação assertiva em favor do agronegócio, que é o que a gente faz aqui. Então, não se esqueça, curta, comente, compartilhe esse conteúdo. Nós estamos aqui para divulgar o agro da maneira mais assertiva possível. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse bate-papo com as nossas convidadas. O 100% Agro já ultrapassou 4 milhões de acessos e se consolidou como uma plataforma de credibilidade e conexão para o agronegócio brasileiro. São múltiplas possibilidades para a sua marca. Presença no portal de notícias, na revista, nas coberturas de eventos e também aqui no nosso podcast. Tudo isso com conteúdo especializado e visibilidade qualificada junto aos principais decisores do setor. Quer saber como incluir o 100% Agro nas estratégias da sua marca para 2026? É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e falar com a gente. Se agro, a gente comunica. Muito bem, nós estamos de volta. Hoje as nossas convidadas são as doutoras Lidiane Pessoa do Amaral e Lorena Israel dos Reis. Nosso assunto nesse segundo bloco é reforma tributária e os impactos no agro. Doutoras, o que muda com a reforma tributária para o setor? Rodolfo, vamos lá. Um assunto complexo e a gente sempre tenta trazer e apresentar de uma forma mais simples, né? Para quem estiver nos escutando entender aí e conseguir absorver nosso sistema tributário, ele é complexo por si só, né? Hoje a gente tem aí tributos de ordem federal, estadual, municipal, cada um regulamentando de uma forma, um interfere no outro, por isso que a gente tem tanta discussão hoje dentro do setor tributário, tanta judicialização, e a reforma ela já é uma realidade, ela está aí, ela está acontecendo, né? Também chamada de reforma do consumo. Por quê? Porque ela está alterando aí os tributos que são relacionados à cadeia de consumo, né? Nós vamos ter aí uma substituição do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS pelo IVA dual, né? O IVA dual, que é o Imposto sobre Valor Agregado, e esse imposto chama IVA dual porque ele tem aí 2 tributos dentro dele, que são o IBS, né, Imposto sobre Bens e Serviços, que ele é de ordem estadual e municipal, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O nome é bem parecido aí, mas a contribuição, o CBS, ele é de ordem federal. Então, ou seja, a arrecadação do IBS ela vai ser destinada aos estados e municípios e da CBS destinada à União. E como que isso vai funcionar, né? Já está funcionando. Nós estamos aí agora num período de transição e de regulamentação da reforma tributária. A reforma tributária ela veio com a emenda constitucional 132, que foi promulgada, né? E a partir disso a gente vem aí com a regulamentação. Que a emenda constitucional ela traz aí as diretrizes da reforma, né? Traz aí o que vai ser mudado e aí a gente tem leis ordinárias que vêm trazendo essa regulamentação. Hoje a gente tem a Lei Complementar 214, que já foi votada, já está vigente,
Estamos em andamento aí com a votação do PL 108. 108, que vai trazer aí outros pontos. Então, vou um de cada vez aí. Né? O PL 214, ele instituiu efetivamente a CBS e IBS, e a lei complementar, né, 214, e o PL 108 em andamento, ele vai trazer o comitê gestor, vai instituir o comitê gestor. O que é o comitê gestor? É o que vai definir como que vai ser distribuída a arrecadação do IBS, porque é um imposto só, cuja arrecadação vai ser para estados e municípios. E vai trazer também a parte do que vai ser impactado na parte sucessória, que a doutora Lorena vai trazer aí depois para nós também. E o que muda nesse momento? O objetivo da reforma tributária era simplificar, né? Esse é o que vem sendo divulgado pelo governo, que é simplificar o nosso sistema tributário, exatamente porque hoje a gente tem discussões muito grandes em cima de bitributação, efeito cascata de tributo, porque é tributo sendo calculado em cima de tributo, cobrado em cima de tributo. Então, o objetivo, né, o que foi apresentado com a reforma é que acabaria com isso, né? A gente não teria isso mais. Por quê? Porque a gente teria aí uma não cumulatividade plena, ou seja, durante toda a cadeia do consumo, aí falando de agronegócio, lá do produtor rural até chegar lá no consumidor, a gente teria cada elo da cadeia pagando o seu tributo, e aí o elo posterior tendo direito a crédito referente ao tributo que o elo anterior recolheu. Então, vamos tentar dar um exemplo aí. O produtor rural, quando ele adquiriu o insumo para fazer a produção dele, o produtor lá, a empresa, né, a agroindústria do defensivo, ela quando foi vender para ele pagou o CBS e IBS. Então, o produtor rural, quando ele for vender a produção dele, ele também teria aí que pagar, né, o CBS e IBS, ele teria o direito àquele crédito que foi pago pelo vendedor de insumo. Então, essa é a logística da simplificação. Isso vai funcionar? A aposta é nos sistemas tecnológicos, né, que vão estar funcionando aí. A gente precisa que esses sistemas funcionem, né? Todo o sistema que vai ser lá da emissão, da modificação de emissão de nota fiscal, que vai incluir essas cobranças desses tributos, eles têm que estar funcionando plenamente. E um ponto que a gente vê aí que é de atenção é que para você ter direito para o elo posterior da cadeia, ter direito ao crédito do imposto que o elo anterior pagou, eu tenho que ter garantido que esse elo anterior pagou. E como que nós vamos fazer isso? Esse é o X da questão, que é o que está sendo levantado, que podemos ter dificuldade nesse sentido. É essa operação de crédito funcionar. Se ela funcionar perfeitamente bem, se os sistemas do governo, os sistemas que nós vamos ter da Receita Federal, se ele funcionar plenamente bem, vai ser ótimo, realmente. Né? Então, esse é hoje a preocupação. A preocupação é essa. E nós vamos ter um momento de transição aí muito grande, porque estima-se aí, o previsto é que a implementação desse novo sistema termine em 2033. Teremos isso até lá? Tem que estar funcionando. O sistema antigo de cobrança de PIS, COFINS, ICMS e ISS vai ser extinto, e nós vamos ter lá na frente, em 2033, implementado apenas o regime de cobrança do CBS e IBS. Só que nesse momento de transição, nós vamos ter a coexistência dos dois sistemas. É aí até que nós... 33. Não até 33 efetivamente, mas a gente vai iniciar com o tempo que a gente vai continuar tendo, por exemplo, a cobrança do PIS/COFINS e vai iniciar a cobrança do CBS e IBS. Vai ser gradativamente, mas 100% até 2033. Sim. E interessante, porque essa proposta me parece bem mais justa, né? Sim, se funcionar como está no texto de lei, sim. E tecnologia, para isso, a gente sabe que existe, né? Exatamente. Bom, ainda bem que o podcast te permite isso, porque a doutora trouxe aqui uma aula, né? Explicou muito bem. E eu aconselharia a voltar, ouvir novamente essa explicação. Se não entendeu, ouve de novo, porque é complexo, né? Sim. Mas está muito bem explicado, né? Muito bem explicado. Eu queria trazer aqui filosofia e nomenclatura, só para a gente deixar esse papo mais leve um pouquinho. CBS é contribuição sobre bens e serviços. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Imposto é sempre obrigatório, né? Sim. Contribuição, em tese, não seria. Não, sim, nesse sentido, sim. Nós estamos falando de tributos. Neste caso, sim. Sim. Mas na raiz da palavra mesmo,
Eu contribuo se quiser, não é não? No direito tributário não, bom, porque né? hoje, por exemplo, a gente tem a contribuição social sobre o lucro líquido, né, a CSLL, que não tem nada a ver com a reforma, está mantida, é uma contribuição, mas é uma contribuição de caráter obrigatório, né, porque ela é instituída, né, como tributo. O nome né? é estranho, né? Porque contribuição a gente pressupõe você pensa que parece que contribui seria se quiser, né? opcional, Isso, né? opcional. Mas não, infelizmente Nós não. estamos falando, então, de dois Tributos. dois Dois tributos que são realmente tributos mesmo, são Sim, obrigatórios. aplicados na cadeia do consumo. Não importa se é CBS, quem se é circular, IBS. aquela pessoa que circula bem o serviço, ela vai estar obrigatória. Óbvio que a gente tem aí, não vai ter como a gente falar tudo aqui, a gente tem as exceções, tem as isenções, as reduções de alíquota, depois eu vou falar um pouco desse ponto aí para você. Ok. E como é que o produtor se prepara, então, para esse momento de transição? Então, Aí, assessoria de novo, né? o que é o receio maior hoje que chega até nós? Vai aumentar minha carga tributária? Nossa, olha, nós temos que ser sinceros que em um dado momento o IVA dual, nosso está sendo falado, a gente não tem hoje uma alíquota ainda definida, né, não está batido o martelo ainda, mas ela vai gerar em torno de 25,5% a 27,5%. Falando tem 28%. Está sendo falado também que vai ser a maior alíquota do mundo, né? Que tem outros países aí que usam, aí o mesmo sistema, tá? Sobre o consumo, mesmo sistema tributário. E isso está sendo um ponto de receio, né, de temor muito grande pelos produtores. Por quê? Porque a cadeia do agronegócio, o setor do agronegócio, ele é um setor hoje privilegiado e em tese, protegido constitucionalmente falando. Por quê? Porque é o setor que leva o alimento na mesa das pessoas. Então, ele não pode ser um setor que em cima dele a gente tem uma tributação com fins arrecadatórios. Certo? Ele tem que ser tributado porque ele está ali desenvolvendo uma atividade, circulação de mercadorias, mas a natureza não pode ser... O que quer dizer? Você não pode onerar excessivamente o setor, porque senão a gente deixa de ter uma coisa essencial para a sobrevivência humana. Segurança alimentar. Exatamente, né? exatamente, falou o termo correto. É a questão da segurança alimentar. Então, eu não posso ter esse impacto muito grande. Então, pensando nisso, hoje, no sistema atual, o agronegócio ele já tem vários benefícios fiscais, isenções, redução de alíquotas, e muito se pergunta, esses benefícios vão acabar? Sim, eles vão acabar, porque os impostos aos quais eles são vinculados não existirão mais. Então, como que vai ficar? Hoje, por exemplo, a gente já tem, para o agronegócio, a gente tem os regimes diferenciados previstos já na legislação que rege a reforma tributária. Então, vou te dar um exemplo, um deles, a gente tem a alíquota zero para todos os produtos que compõem a cesta básica. Tá? A gente tem redução de alíquota de 60% para outros produtos também ligados ao agronegócio, como, por exemplo, alguns insumos. Mas a gente tem, a reforma trouxe ainda, por exemplo, o imposto seletivo, que é chamado imposto pecado. Ele vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, aí é uma luta do setor agora nesse momento, para de repente, por exemplo, os defensivos, eles não serem impactados com essa sobrecarga, sobretaxa desse imposto, mas sim sobre apenas o uso indevido, o uso incorreto deles. Isso ainda está em discussão. Os setores, assim, o que é importante? O setor se movimentar agora, nesse sentido, e ir, né, exatamente, politicamente, articulação política, exatamente. Já estamos tendo muitas alterações da legislação em razão disso. O setor se movimenta, outro dia a gente viu um exemplo, por exemplo, do pessoal que produz cogumelo, falar que queria ter a isenção da redução, e isso vai levantar, cada setor vai ter que se movimentar e bater mesmo politicamente para tentar ter o seu benefício. Mesmo porque fica entendido, né, que tudo isso enfraquece muito o agronegócio. Sim. Até Daí mesmo as articulações. Até mesmo impacto nos serviços. O setor de serviço é um setor que vai sentir muito com a reforma. Por quê? Porque geralmente o setor de serviço ele não tem uma carga de insumos ali, de despesas tão grande para ele poder se creditar. Então, provavelmente, a gente vai ver um aumento no valor dos serviços. E aí o produtor rural precisa daquele serviço. Então, para ele vai ficar mais caro. Efetivamente, essa conta vai chegar realmente na ponta, que é no consumidor. Afeta a segurança alimentar. Sim, sim, com certeza. Doutoras, e essa reforma, ela pode afetar os contratos já existentes?
Os contratos atuais? Então, você falou dos contratos no sentido, enquanto você tiver, você fala como se fosse, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, alguma coisa. A partir do momento que você emitiu a nota e você prestou o serviço, quando o sistema já estiver funcionando, a partir de agora a gente já está tendo aí uma regulamentação de modificação de emissão da nota fiscal. A partir de 2026, o IBS e o CBS começam aí a ser cobrado numa alíquota de 1%, 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Então, a partir desse momento, aquela pessoa que está te prestando serviço, vendendo a mercadoria, ela já é obrigada a emitir a nota com aquela cobrança do imposto. Então, independentemente de ter um contrato aí que está em andamento ou não, já vai ser impactado. Eu não entendi. Queria explicar melhor. E talvez eu não tenha feito a pergunta correta. Digamos que eu tenho justo e contratados os seguintes termos numa determinada relação comercial, né? Estão ali os termos bem claros, aí chega uma regra nova e muda o jogo. A regra está sendo mudada e o jogo já em andamento. Isso vai acontecer com a reforma? Para a carga tributária que é cobrada ali naquela operação, sim. Ué, mas eu contratei numa situação completamente diferente. Aí chegou uma legislação nova e impactou tudo. Isso, não, vai mudar na sua obrigação tributária, Rodolfo. Sim. Não ali entre as partes, mas a sua obrigação tributária. Entendi. De acordo com a nota fiscal que você emitir, porque a gente não pode esquecer que a reforma ela é sobre o consumo. Então, ela é sobre os consumos, sobre toda a operação da cadeia de consumo. Então, se você tem ali uma venda de mercadoria, uma prestação de serviço, que antes você pagava X de imposto, você tem que pensar que agora, então vamos pensar que a sua carga tributária vai aumentar. E você tem aí um contrato de prestação de serviço de um longo prazo com uma pessoa, que você está prestando seu serviço. Claro. Você está prestando seu serviço. Você vai pagar uma carga tributária maior? Se você vai poder mudar esse valor do seu contrato em razão disso, aí já é uma questão interpartes que você vai negociar. Não é simplesmente mudar a regra durante o jogo. Não, né? Porque a obrigação são as entregas. Sabe a questão que eu te falei agora há pouco do contrato de venda futura, que a gente falou no outro bloco de venda futura, que o produtor rural ele tem que ter cuidado se ele travar um preço, porque de repente a gente pode ter alteração do preço das commodities e ele pode ter um prejuízo. Hoje você tem que pensar nisso, efetivamente. Se você for contratar hoje, bem interessante sua pergunta. Se você for contratar hoje, se você pensar que a sua carga tributária vai aumentar a partir de 2026, repense o valor que você vai oferecer ao seu serviço. Ou o seu produto. Porque a obrigação tributária, ela se permanece, Se não tiver competência suficiente para isso, busque orientação. Sim, né? exatamente. E não é vergonha não ter competência. Eu tenho várias competências que eu não tenho. Sim, né? Então, eu preciso buscar os competentes naquele assunto. Né? Sim, e, por exemplo, o podcast hoje é um meio, é uma forma de levar informação. De levar informação, né? Nós temos mais de 300 horas de conteúdo, de conhecimento acumulado nos nossos podcasts. A informação isso que a gente está fazendo aqui é fundamental. Eu quero voltar lá no planejamento patrimonial. Podemos? A reforma tributária, né? Eu gostaria de saber o seguinte, que pontos mais chamam a atenção, exigem atenção no caso do planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial vai impactar quando você fala em doação, se a pessoa tiver a intenção de realizar um planejamento sucessório e nas holdings, né? Porque a base de cálculo com a reforma tributária, o PL 108 que ele passou pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado, se eu não me engano, 17 de setembro, foi uma última redação do Senado, e você tem um aumento da base de cálculo do ITCD. O ITCD é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Ele continua, esse imposto ele continua. Ele incide no falecimento ou na doação. Então, na holding, ela impacta quando você vai fazer a doação das cotas sociais da empresa. Então, vamos supor, você estruturou uma holding familiar, uma holding empresarial. Na hora de fazer a doação das cotas, né, que é uma fase da holding, é fazer a doação das cotas sociais, é uma das fases da estruturação, você tem um impacto do ITCD, porque ele vai ser, a alíquota ela vai aumentar, até de forma escalonada, progressiva, pode chegar no máximo de 8%, e você tem um impacto na base de cálculo.
Porque hoje, em relação a cotas sociais, eu tenho alguns estados, ele faz essa avaliação, a base de cálculo hoje. Na doação em Minas, ela é 4%, então a base de cálculo hoje, ela é avaliado o patrimônio, o balanço patrimonial da empresa, ou então o patrimônio líquido, que você é ativo menos passivo, e você tem a base de cálculo para poder aplicar a alíquota do imposto, que é de 4% na doação. Com a reforma tributária, a alíquota pode chegar até 8%, mas a base de cálculo ela aumentou, porque além da avaliação de mercado, eles estão considerando essa questão do fundo de comércio. Então, a base de cálculo hoje, na doação de cotas sociais de uma empresa, na estruturação de uma holding, eu tenho que levar em conta não só o patrimônio líquido da empresa, mas sim essas questões dos bens intangíveis. Fundo de comércio. Vai funcionar? Não sei, porque a Secretaria de Fazenda é um imposto estadual. Eu não sei se vai ter contingente, pessoas para isso, sistemas para isso, porque hoje em dia, se você for avaliar um fundo de comércio, por exemplo, numa ação judicial de dissolução de sociedade, às vezes você tem um laudo pericial, é muito confuso, isso é muito caro. Não sei se isso na prática vai funcionar, quais os critérios vão ser aplicados para isso, mas eu acredito que a tendência vai ser por essa questão de valor de mercado, que já está sendo muito aplicado, por exemplo, na doação. Muitos estados têm, na hora de fazer a avaliação da doação, hoje já tem considerado o valor de mercado do imóvel. E não só aquele valor fiscal, o valor venal que a gente falava, né? Que é valor que a pessoa tinha por base, o que estava, a avaliação do município, ou algum órgão ou entidade que tinha avaliação ali do hectare. Hoje em dia tem sido considerado muito a questão do valor de mercado. Para a reforma tributária, nós vamos considerar aí até uma alíquota que pode ser 8% progressiva, com a base de cálculo muito maior. Perfeito. Bom, doutora Lorena e doutora Lidiane, estamos chegando ao final. Gostaria muito de continuar conversando, porque é um assunto incrível, né? Mas eu já tenho a promessa da doutora Gabriela, Sim. sócia de vocês, ela vai participar de um dos nossos próximos episódios. Sim. Né? Para fechar o nosso bate-papo, um desafio para as duas. E as duas têm competência para vencer esse desafio com tranquilidade. Que defesa vocês fazem da advocacia preventiva? Esse gerenciamento dos riscos, gerenciar riscos é mais fácil e menos oneroso que gerenciar as crises. E o impacto no resultado final. Com certeza, não tenho dúvida para falar. O impacto, a diferença que um produtor, uma empresa do agro, tem com essa assessoria preventiva, fazendo esse preventivo, com foco nesse preventivo, com certeza é financeiro mesmo. Doutora Lorena, muito obrigado. Um prazer muito grande recebê-la aqui. Já fica o convite. Na abertura da temporada de 2026, eu espero recebê-las aqui novamente. É um prazer, eu que agradeço a oportunidade, Rodolfo. Doutora Lidiane, muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade. Esperamos aí o próximo convite. Já está feito, comecinho de 2026. E é isso. O 100% Agro cumpre mais uma vez o seu propósito de trazer informação confiável, porque o nosso objetivo é sempre esse. Se agro, a gente comunica. Somos a Expocacer, localizada na região do Cerrado Mineiro. Uma cooperativa vanguardista, representativa, transparente e à frente do seu tempo. Expocacer, cultive o futuro hoje.